agora o podcast dos compulsivos, com Alessandro Saad e Luiz Felipe Pátio. Olá, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Compulsivos nessa terceira temporada. Eu sou o Luiz Felipe Pátio, sou o CEO dos Empreendedores Compulsivos e aqui comigo sempre a nobre presença dele, o fundador dos Empreendedores Compulsivos, Alessandro Saad. E aí, mestre, tudo bem? Luiz, esse negócio de nobre tá pegando, as pessoas na rua estão me chamando de nobre. É quem mandou ser famoso, tá vendo? Não, cara, tudo muito bem, graças a Deus. Que bom, Muito que bem. bom. Mais Muito uma bem. semana, mais um super episódio pra gente gravar. Lembrando, né, que o podcast dos Compulsivos também conta com o apoio do jornal Empresas e Negócios. Os episódios ficam hospedados também, estão lá no site do jornal. Você pode ouvir o podcast do Compulsivos no nosso canal do YouTube e nas plataformas de streaming. Vamos trabalhar, né, Alessandro? Bora lá? Bora, Quem vem bora. hoje? Hoje o assunto vai ser bem interessante, né? Até porque a gente ajuda bastante pequeno, médio empreendedor, não ajuda com a metodologia dos compulsivos? Com certeza absoluta. Foi criada para isso. Foi criada para isso, né? Você sabe dizer de cabeça, nesses anos todos, você teria uma ordem de grandeza de quantos milhares de empreendedores a gente já conseguiu impactar, assim, diretamente? Com os nossos treinamentos? Então, no começo eu não contava, né? Depois que eu comecei a contar, a gente chegou a 45 mil. Nossa, é muita gente, né? E assim, o que é interessante, o que é bom esclarecer, é que a gente foca sempre naquele empreendedor, é o que a gente chama do empreendedor tradicional, né? O dono Empreendedor da vida real. da vida real, exatamente, que é o dono do restaurante, que é o dono da oficina mecânica, da confecção, etc, etc, etc. Porque a gente acredita que para o mundo das startups, para o mundo da tecnologia, existem outros ambientes, né, outras entidades muito mais especializadas que podem dar esse suporte. Mas não é raro, né, Alessandro? Quantas vezes você foi procurado, dentro dos compulsivos, fomos procurados por pessoas que trabalham em startups ou estão pensando em montar uma startup e vêm pedir auxílio pra gente, né? Acontece bastante, né? Muito. E aí, o que eles pedem geralmente? Como é que faz para acelerar o meu negócio? Como é que faz para a gente buscar uma aceleradora, um investidor anjo, esse tipo de coisa, né? E aí, então, o tema de hoje é exatamente esse, né? Então vamos falar hoje de dicas para se inscrever num programa de aceleração. Opa! Então vai Há ser interesse. Há interesse. E eu vou falar disso? Não. Você vai falar sobre isso? Também não. Também não. Hoje vamos trazer uma convidada aqui, uma super convidada. Vamos colocar ela para dentro da sala. Tá aqui. Bem-vinda, Natália Bertucci. Tudo bem? Tudo bem. E com vocês, como é que vocês estão? Tudo bem, Tudo um bem. prazer, muito Ansiosos pra te obrigado. ouvir. Vamos lá, vamos bater um papo aí, ver se a gente ajuda essas pessoas que têm tanta ansiedade, né, para entrarem nesses processos de aceleração aí, como que a gente consegue ajudá-los. Legal. Deixa eu fazer a apresentação formal da Natália aqui. Natália Bertucci é uma apaixonada por tecnologia, inovação e novos modelos de negócios. Quase uma compulsiva, hein? É bem isso mesmo. Né? Ela é mestre em administração pela Universidade de Brasília e pós-graduada em Big Data e análise de dados pela FGV. Tem experiência na condução de projetos de desenvolvimento de micro e pequenas empresas e hoje atua como coordenadora nacional de startups no Sebrae. Olha só, trouxe uma pessoa certa para o lugar certo, para o papo certo. Nessa atuação, ela toca iniciativas como Inovativa Brasil, Sebrae Like a Boss, Startup Day, Startup Summit, Start Out Brasil e diversas outras, sempre com o foco no fortalecimento de ecossistemas locais de inovação, geração de conteúdo e inteligência para o mercado e capacitação de startups. Ufa! É muita coisa. É muita coisa. Vou deixar a primeira pergunta até pro Alessandro, viu? Enquanto eu tomo um ar aqui. Eu tenho uma pergunta muito de curiosidade minha, assim. Quando surgiu pela primeira vez essa paixão pela tecnologia voltada para o empreendedorismo?
Vamos lá, na verdade, assim, vou começar ao contrário. Quando surgiu a paixão pelo empreendedorismo, ela veio primeiro. Desde pequena. Eu falo assim, desde pequena, eu falo que tem ali o bichinho do empreendedorismo. Então, assim, eu com 6 anos eu ia pra escola, levava meu lanche, vendia o lanche para poder ter dinheiro para comprar outras coisas. Então, assim, a vida inteira eu falo que eu fui empreendedora. E sempre fui aficionada por tecnologia, assim. Daí começou, obviamente, aquelas coisas de chat na internet, né? Mirk, ICQ, essas coisas. Mas, assim, aí o Mirk, eu fiz o meu próprio script do Mirk, comecei a programar e tal, e montar meu próprio script. Aí começaram as primeiras plataformas de venda online, Mercado Livre, essas coisas. Eu fiz a minha primeira venda online quando eu tinha 10 anos. Mesmo? O que você vendeu? Papel de carta. Eu morava em Bauru, eu sou bauruense, exterior de São Paulo, mudei para Brasília. E aí eu, criança, né, apaixonada por papel de carta, eu percebi que os papéis de cartas que eu tinha em Bauru era diferente dos que eu achava em Brasília. Eu falei, eu posso vender então para as pessoas de outras cidades esses papéis diferentes. Aí comecei a anunciar no Mercado Livre, vendia, obrigava meu pai lá nos Correios para despachar o negócio para mim. O coitado pagava o frete, tudo, porque essa parte dos custos a gente não tinha tanto conhecimento. Mas aí sempre fui assim, sempre fui ligada e fui acompanhando com isso. E minha carreira fiz depois a administração, tanto a graduação como o mestrado. E sempre com essa veia do empreendedorismo, sempre gostando de tecnologia. E desde que eu comecei minha carreira profissional, sempre uni as duas coisas. Então, assim, foi natural, desde sempre. Muito bom, muito bom. Muito bom. Legal. Não tem jeito, né? Empreendedorismo, quando a gente ama. E geralmente a gente percebe que essas manifestações, né? Quem tem, né, o gênio do empreendedorismo começa na infância, né, Ali? Assim, vendendo papel de carta. Eu que vendia pulseirinha de. Não sei, pela idade da Natália, ela não deve lembrar, mas antigamente na rua, assim, o pessoal aqui em São Paulo, né, da Telesp, ficava com aqueles fios de telefonia, que eram uns fiozinhos bem fininhos, de arame colorido, e a gente pegava aquilo e fazia pulseirinha para vender. Então essas coisas manifestam geralmente quando é criança mesmo, né? Eu acho que essa visão diferente, né? Essa visão diferente, essa percepção diferente de mundo, né? De tomar a frente, de tentar fazer alguma coisa, mesmo sem entender o que é, eu acho que é uma característica muito grande do empreendedor, de alguma maneira dar a solução dele para os problemas que ele vê no entorno, sejam problemas deles, né? Ou sejam problemas da comunidade, da localidade onde ele atua e tal. Bom, então você sempre foi empreendedora desde pequenininha, né? Aí gosta de tecnologia, acabou que essas coisas se cruzaram em algum momento, né? Sim. E qual foi a primeira vez que você percebeu que esse negócio dava liga? Quer dizer, eu gosto de empreender, eu gosto de tecnologia, isso aqui pode ser a minha vida, pode ser uma fonte de receita, eu posso ajudar outras pessoas. Como é que foi esse momento? Então, a vida inteira, assim, porque tem muita piadinha que estuda administração, quem não sabe o que vai fazer, né? Porque não sabe qual curso vai cursar para administração. Eu fiz administração, tá tudo bem. A gente sabe. A gente sabe muito isso. E, assim, eu nunca tive dúvidas de que eu queria administração. Desde, assim, que comecei a ter esse olhar para a graduação, para qual carreira eu queria seguir, eu tinha muito claro que, eu quero administração. Então, eu sempre tive esse olhar. Ainda na graduação, eu fiz, sim, de tudo um pouco. Desde o segundo semestre, eu sempre trabalhei, fiz intercâmbio, morei fora, voltei para o Brasil e, enfim, circulei aí em várias searas. E quando eu estava no último semestre, eu comecei a trabalhar numa entidade de classe que representa os micro e pequenos negócios, que é de associações comerciais. Então, eu trabalhava na confederação, e aí eu falo que foi quando os bichinhos dos pequenos negócios, né, me picou. Que aí, assim, aí vem toda aquela questão mesmo da bandeira do Sebrae, né, da importância dos pequenos negócios, como eles representam aí 98% dos negócios do nosso país, mais de 60% dos empregos gerados. Aí a gente começa a ver, assim, que quando a gente tá numa graduação, quando a gente começa a carreira, a gente pensa muito nas grandes. Geralmente é a ambição, né, de todo mundo. Como que eu vou virar uma CEO da Magalu? Como que eu vou, Então, assim, a gente tem muita essa ambição das grandes, a gente mira muito nas grandes. Mas aí, quando a gente para perceber o impacto que as pequenas realmente geram no nosso país, a gente vê que os pequenos negócios são muito mais importantes na nossa economia, muito mais importantes para a geração de emprego, para o PIB, etc. E aí não teve jeito, aí eu me apaixonei de vez, assim. E aí foi quando foi para minha virada de chave de falar, com isso eu quero trabalhar com os pequenos negócios, porque
Eu acredito muito no meu país, eu acredito muito nisso. Então, assim, é o impacto que eles conseguem gerar para todos. Legal, muito bom. Aí a Natália cresceu, o tempo passou, ela continuou trabalhando, foi parar no Sebrae e hoje toca um projeto lá, que chama Inovativa. O que é o Inovativa? Como é que funciona isso? Explica para o pessoal. Vamos lá. O Inovativa, ele nasceu como um programa de aceleração. Então, ele nasceu como um programa ali para ajudar quem tem uma ideia. Na época até era mais focado assim para early stage, quem tem uma ideia, quem está começando uma startup, a tirar essa startup do papel, ou então quem já tinha ali no começo a evoluir e melhorar o seu negócio. Então, ele começou dessa forma. Hoje, o Inovativa cresceu. A gente fala que, assim, a gente tem o filho, os filhozinhos, os netinhos, já tem vários programas. Hoje, na verdade, o Inovativa é um hub. E dentro desse hub, a gente tem uma série de coisas acontecendo. Então, a gente não perdeu ali a nossa veia central, né? A parte da aceleração das startups. Isso continua acontecendo e continua sendo um dos nossos cernes principais. Mas a gente começou a perceber que, assim, poxa, a startup veio, passou por aqui e foi acelerada. Aí saiu, acelerada ali por 6 meses, dependendo do processo de aceleração, se é de focar em impacto um pouquinho mais. Saiu. Poxa, mas o que mais que a gente pode fazer por ela? Poxa, a gente pode tentar gerar conexões reais com o mercado, não só aquele demo day. O demo day, para quem não sabe, é como se fosse a apresentação que as startups, depois do processo de aceleração, fazem para potenciais investidores, fundos de investimento, clientes, etc. A gente falou, poxa, por que restringir isso a um dia, a um evento? Então, começamos a pensar em como conectar essas startups com o mercado de forma real. Então, conectar com comunidades, conectar com grandes empresas, conectar com pequenas empresas, enfim, com potenciais, tanto clientes como investidores. Aí começamos a fazer algumas ações como Inovativa Conecta e tudo mais para gerar essa conexão. Aí começamos a ver também que, assim, poxa, a gente não consegue trazer todos para a gente e muitas vezes a gente tem as datas, né? Como todo programa de aceleração, inscrição aqui, abre aqui. Mas durante esse meio tempo, enquanto o processo estava rodando, a gente era procurado por pessoas também, querendo entender mais, querendo se capacitar. Aí surge a Inovativa Academy, onde a gente tem ali uma série de conteúdos e tudo mais disponibilizado online para que esses empreendedores se conectem. Aí a gente começa a sentir uma dor do país. Poxa, como que a gente consegue aí interiorizar a inovação? Porque a inovação ainda, isso até hoje, ela está nos grandes centros, nas capitais e etc. Como que a gente torna isso mais acessível? Trabalhando com comunidades. Então, vamos desenvolver líderes, vamos contribuir para isso, vamos trazer as comunidades para junto. E aí vai nascendo os galinhos, né, da árvore. Então, hoje a gente fala que o Inovativa é um hub por isso, porque ele vai tendo vários galinhos que focam em diferentes ações. A gente quer cada vez mais empoderar parceiros, para que parceiros consigam rodar o modelo do Inovativa, exatamente para expandir. Então, a gente tem de tudo um pouco hoje, com foco realmente em fortalecer ecossistemas e capacitar startups, prepará-las para o mercado. A gente entende que se a gente tem startups preparadas e tem o mercado preparado, gerar essa conexão fica muito mais fácil para todo mundo. Então, é basicamente esse o nosso objetivo. Legal. Diga. Tem muita coisa aí, né, Natália? Você é acelerada, tem uma porrada. Então, vamos desacelerar um pouco. Então, vamos tentar fazer aqui uma jornada? Vamos lá. Consegui me inscrever e tal, entrei lá no programa de vocês. Qual é a minha porta de entrada lá no Inovativa? Vamos lá. A primeira porta de entrada no Inovativa são os períodos de inscrições. Hoje, a gente abre o período de inscrição 2 vezes por ano, uma no início do ano, uma no meio do ano. É um edital de seleção, onde geralmente, nesse ano agora de 2022, a gente tem previsto 2 categorias de aceleração. Uma para negócios, startups em qualquer temática, e outra para startups de negócios de impacto social e ambiental. No primeiro semestre, a gente prevê a seleção de 380 startups nesse modelo tradicional e mais 40 no de impacto. Então, basicamente, ali é pegar o regulamento mesmo, ler o edital, ver as regras e tal, e se inscrever. Passa pelo processo de avaliação, é selecionado. A partir do momento que ele é selecionado, ele passa por uma série de capacitações e mentorias. Isso acontece ali, essa régua anda simultaneamente. Enquanto ele faz isso, ele tem acesso aos outros galinhos. E um galho não exclui o outro. Então, assim, vamos supor, eu não fui selecionado no processo de aceleração, mas eu quero entrar na Inovativa Academy para ter ali acesso a conteúdos e tudo mais. Posso. Entendeu? Aí, pode inclusive, desculpa te interromper. Não, vamos lá. Se eu entender que a minha empresa não está pronta, ou que a minha ideia não para de pé, né?
eu posso começar pelo Academy para me preparar melhor, para ser provocado e ter os insumos, as provocações, e aí depois estar mais confortável, mais estruturado Com certeza. Inclusive, a gente tem um programa, assim, também para quem tem a ideia, porque a gente fala um pouco isso, que o inovativo ele já é para quem está ali com a empresa, pelo menos validada, sabe? Com o modelo de negócio já validado. A gente tem o Ideias, que o Ideias é um programa também que a gente fala assim, de pré-aceleração, /aceleração, mas ele é um programa focado em quem tem a ideia. Cara, eu tenho a ideia, quero saber como que eu tiro do papel, como que eu formalizo, quais os primeiros passos. Porque a gente, nesse universo de startups, a gente tem muito linguajar próprio, né? A gente fala assim, tem que validar, tem que pivotar, tem que... E o povo, quem tá entrando nesse mundo, não conhece esse linguajar. Pivot quem, né? MVP? Exatamente. Oi? E é muito comum isso. Então, a gente tem até os dicionários de startupes, essas coisas. Então, o Ideias, ele vem exatamente para esse público, aquele que tá perdido ainda. Então, assim, se você tá aqui, ouvindo aqui, participando, ouvindo o podcast, acompanhando aí no YouTube, e não tá entendendo muito do que a gente está falando, o Ideias é para você. Aí, além do Ideias, tem o Academy. O Academy ele já tem conteúdos para diferentes níveis. Ele tem tanto para quem está começando, como quem já tem mais evoluído. Aí tem o Inovativa, que é para quem já validou, que é o Inovativo, o aceleração mesmo, né? Que a gente fala. E aí tem os outros, que aí assim, tem os paralelos, que tem as ativações de comunidade, que elas ocorrem em paralelo, independente do programa de aceleração em si, que é sempre para a gente capacitar as comunidades. O Powered by Inovativa, ele depende de um parceiro na ponta que assuma ali para poder rodar o programa. Então, a gente entrega o pacote pronto, digamos assim, do programa, mas a gente tem que ter um parceiro por trás que tope rodar. Os Conectas, a gente prioriza conectar startups que tenham passado pelo programa, mas às vezes a gente tem algumas demandas tão específicas. Vou dar o exemplo do Covid. Quando começou o Covid, obviamente a gente não tinha tantas soluções assim dentro só das aceleradoras inovativas que tinham soluções que pudessem contribuir com o Covid. A gente abriu uma chamada para que qualquer startup do mercado pudesse apresentar suas soluções e tudo mais para grandes empresas que estavam buscando. Então, o Conecta, a gente prioriza as que passaram, mas a gente também não restringe só a isso. A gente traz startups do mercado também. Então, assim, tem oportunidade para todo mundo. Natália, a gente está gravando esse episódio aqui, estamos subindo ele, né? Ele vai ao ar no dia 18 de fevereiro de 2022. É importante deixar a data completa, porque agora com o advento da internet, do podcast, as matérias são perenes, né? Fica para sempre. Então, neste momento, 18 de fevereiro de 2022, as inscrições estão abertas para quem busca aceleração e até quando elas vão? Nossa, até quando eu não sei. É até março, mas eu não sei a data exata. Olha no site. Mas estão abertos. Eu busco a informação aqui para você, mas é começo de março, porque ela abriu agora e aí ela fica comecinho de março aberta. Mas vamos lá, sim, estamos com inscrições abertas. Como eu disse, para esse primeiro ciclo, a gente tem 380 vagas para as startups de qualquer segmento, de qualquer região do país e etc. E temos mais 40 vagas para o que a gente chama de inovativa de impacto, que é focada para aquelas startups que tenham soluções que geram impacto social e ou ambiental. Então, é um programa específico, porque tem mentores específicos para isso, tem algumas capacitações específicas. Então, tem um olhar um pouco diferente. As duas estão com inscrição aberta, as duas aí venham, se inscrevam. Então, a gente está, assim, captando startups com a certeza. E recorde, tá? Esse é o primeiro semestre que a gente está com números tão expressivos. A gente pretende aí acelerar mais de 1.500 startups no decorrer do ano todo, dentro de todos esses programas que a gente falou. Então, esse ano aí é um ano de bater recordes. E, já recebi informação. Eu entrei no site aqui também, 10 de março. Eu ia falar que a voz da consciência me avisou aqui 10 de março. Então, atenção, se você quer inscrever o seu projeto de aceleração na Inovativa, as inscrições estão abertas agora em fevereiro de 2022 até o dia 10 de março de 2022. Exatamente. Não deu tempo, por algum motivo, de eu me inscrever, a minha empresa não está pronta, eu estou ainda trabalhando para chegar nesse momento de validação. Eu devo ficar de olho no site da Inovativa, porque geralmente o segundo ciclo começa por volta de quando? De agosto? Geralmente um pouquinho antes, a partir de julho a gente já geralmente começa a abrir as inscrições. Então mas aí fica de olho. Se você não tiver preparado, antes do próximo ciclo do Inovativa, a gente tem o ciclo de ideias.
Então, dia 10 de março acaba do Inovativa. Então, assim, se a sua startup está ali na fase da ideia, a gente tem o Ideias, que vai acontecer ali, que aí podem se inscrever para Ideias. Agora, se o motivo for outro, não, eu estou muito comprometido aqui na minha startup, eu não estou conseguindo ter tempo para isso e etc., aí o Inovativa, no meio do ano, geralmente finalzinho ali, meio de julho, a gente começa a abrir as inscrições, geralmente vai até agosto, aí é só ficar ligada. E enquanto isso, a gente oferece uma série de conteúdos, também sempre disponível no site do Inovativa, nas redes sociais do programa. A gente disponibiliza tudo isso, então a pessoa consegue ter acesso também para poder acompanhar, se capacitar, preparar. Tem mentorias abertas, tem uma série de ações que ocorrem no decorrer desse semestre abertas ao público. Tá, nossa, é muita coisa, hein? Eu tô impressionado com o volume de oportunidade e de apoio para quem quer se capacitar e acelerar o seu negócio. É a nossa função, né? O Inovativa não deixa de ser uma política pública, a gente acredita que é nossa missão contribuir para isso. E são poucas instituições que conseguem, de fato, fazer dessa forma, contribuir gratuitamente para o desenvolvimento dessas startups, para o desenvolvimento do ecossistema. E a nossa missão é essa, a gente trabalha para isso mesmo. Então, por isso que a gente tenta oferecer tanto e dar oportunidade para a maior quantidade possível, tanto de empreendedores de diferentes regiões e etc. Sabe o que eu queria te pedir? As pessoas devem estar ficando curiosas para entender como é que funciona e tal. Você tem algum case que você possa compartilhar com a gente? Olha, poxa, no ano passado teve uma empresa assim que trouxe uma ideia bacana para poder ilustrar o que a gente está falando. Eu tenho todos os cases que você quiser. Eu tenho cases de coisas que deram muito certo, cases de coisas que deram muito errado e que depois deram muito certo. Então, assim, a gente tem todos os tipos de cases, sem dúvidas. Vou trazer um específico que eu até estava conversando com o CEO essa semana, então tá bem fresquinho na minha cabeça, mas eu tenho vários, tá? A gente tem startup de tudo que é tipo, de tudo que é segmento e etc. Uma das startups que eu estava começando semana passada chama Trashin, é uma startup lá do Rio Grande do Sul que faz gestão de resíduo 360 graus. E ele estava contando que o quanto Inovativa mudou a visão dele em relação assim, a trazer o negócio como uma startup, como lidar com investidores, que também é um tema assim, super para quem está começando, super delicado, porque investidor, assim, todo mundo quer receber o dinheiro, mas você tem que entender que você tem uma contrapartida por outro lado, né, em volta, e muitas vezes essa contrapartida é um percentual da sua empresa. Então, assim, quando você passa nesse universo de startups, o quanto de você tem que dar da sua startup em cada round de investimento, em cada fase, tudo isso é super importante. E muitas vezes as startups estão começando, não recebem nenhum tipo de orientação desse jeito. Então, ele mesmo estava falando que o quanto o Inovativa contribuiu em dois processos dele. Muito essa questão do investimento, dele saber lidar com o investidor, o quanto que ele consegue dar em cada rodada e etc. E o outro ponto, ter esse olhar de como vender o negócio dele como um negócio de impacto social e ambiental, porque no caso dele são as duas coisas. Então, muito como que ele consegue ter esse olhar e vender isso, porque é um discurso diferente, não é só vender a empresa, é vender todos os benefícios que a empresa gera, todo o impacto que a empresa gera. E isso foi em 2018, quando ainda o tema ainda não era tão forte. Então, assim, o negócio dele para começar deslanchar ali, tem toda uma questão de barreira social, entendeu? Você vai trabalhar com lixo, entendeu? E basicamente sim, vou trabalhar com lixo. Então tem toda essa questão por trás. Então, assim, a gente tem vários cases, a gente tem cases que pivotaram completamente, entraram com um modelo de negócio dentro do Inovativa, viram que o modelo não deslanchava, mudaram completamente o modelo. Conta um desse. Como? Conta um desse que pivotou e depois conta um que deu bem errado. A gente gosta também de cicatriz. Vai. Exato. Não, de pivotar a gente tem de tudo. Por exemplo, a gente tem muita startup que vem com modelos internacionais, né? Pega um modelo de uma startup que deu muito certo fora. Isso é bem comum, assim. Por exemplo, essas de modelo de processos, né, jurídicos mesmo prontos. De processar companhia aérea, processar coisa. Isso é muito comum fora do país. Só que no Brasil, as pessoas esquecem que o nosso judiciário é extremamente lento. Então, muitas vezes, eles não conseguem manter em pé um negócio desse, que é basicamente o mesmo tipo de processo repetidamente, porque não tem velocidade para o julgamento desse tipo de processo.
Então, às vezes, tem que pivotar e ir para outro modelo. Olha, esse modelo não é sério. Porque a gente vê muito, o pessoal que, na verdade, é uma consultoria e quer colocar como uma startup. Só que você não dá escalabilidade, né? Você não tem que crescer rápido. Perfeito. Então, a gente vê muito esse tipo de coisa, assim, eu brinco que, assim, startup tá na moda. Então, as pessoas têm uma ideia e falam que é uma startup. E não é. Sim. E aí, no programa, a gente consegue trazer muito isso, sabe? Às vezes frustra essa parte de consultoria mesmo, assim. Geralmente o pessoal não entende. E não tô questionando a consultoria, não tô questionando a qualidade, entendeu? Muito pelo contrário. A gente no Sebrae trabalha muito com consultoria e tudo mais. Não questiono a qualidade. Mas não é uma startup. Você não vai conseguir buscar um investimento seguindo esse modelo. Você não vai crescer rápido. Você não vai conseguir replicar ele em qualquer lugar. Então, tem uma série de coisas aí. Eu acho que tem um ponto legal que você está trazendo, Natália, que cada modelo de negócio tem um ritmo, né? Tem uma forma, tá? Então, o cara que quer montar uma cafeteria, ele está começando do zero, ele está fazendo um startup, mas a empresa dele não é uma startup, né? Exato. Eu acho que tem que ter essa diferenciação e às vezes, e a gente volta e meia encontra isso aqui nos compulsivos. A gente tem uma brincadeira aqui que a gente chama de operação gastrite, né? Com a pandemia a gente parou, mas uma vez por semana a gente toma um café com uma pessoa que a gente não conhece, para ela apresentar para a gente a ideia dela, o plano de negócio e tal. E a gente cruza com tudo quanto é tipo de coisa, e às vezes o cara tem uma ideia que só serve para ele, e ele acha que ele vai ficar milionário. Porque eu falei, não, legal, mas você viu o tamanho do... Não, um monte de gente precisa como eu. Eu falei, tá bom, então não é mais uma pessoa que precisa. Exato. Né? Então, tem muito disso, a gente vê muito disso. Exato, e assim, tem muita gente que nem o exemplo do café que você deu. Aí as pessoas viram assim, não, mas a minha cafeteria vai ter um copo que a pessoa vai chegar em casa e vai plantar o copo. Não. Tá tudo bem, isso é uma inovação no negócio tradicional. Você tá inovando, mas você não é uma startup. Então as pessoas também acham isso, que pensou alguma coisa diferente, é uma startup. Não é. Para você ser uma startup tem algumas coisas, não vou nem dizer que são requisitos, porque requisitos parece que todas têm que ter isso, não é, mas assim, algumas características, entendeu? Tem que ter a questão de crescer rápido, a questão de poder replicar o mesmo modelinho. Então assim, uma cafeteria você não consegue abrir em São Paulo hoje e em Brasília amanhã. A não ser que você tenha muito, muito dinheiro para isso. Mas você não consegue, assim, de um dia para o outro abrir. Uma startup, teoricamente, se você está com o modelo de negócio ali desenhado, eu estou atuando em São Paulo hoje, fechar uma parceria amanhã em Brasília, vou começar a atuar em Brasília. Então, assim, você replica muito fácil o modelo, você consegue crescer muito fácil. Para ter isso, geralmente, não é regra, acaba tendo uma base tecnológica por trás. Então, tem algumas características, assim, que a gente sempre traz. Então, a gente tem as duas coisas. A gente tem, assim, os negócios tradicionais com inovação, e aí não é startup, não é o nosso foco dentro do Inovativa, e a gente tem as startups, que aí sim, são essas que a gente mira. E me conta, e um caso que deu errado, né? O nosso lema, a gente tem uma hashtag que é tenha cicatrizes, né? E a gente fala, porque, assim, os erros, né, não para julgar o erro, mas os erros servem de aprendizado, né? Então, assim, você tem em mente, assim, algum caso do que deu errado e qual que foi a lição que pode ter sido aprendida deste caso? Então, na verdade, assim, a gente não vou especificar uma diretamente, sim, mas o que a gente vê muito, está muito alinhado com o que o Alessandro colocou, assim, a pessoa tem uma ideia e tem até uma frase muito famosa no universo de startup, né, que a gente fala assim, se apaixone pelo problema e não pela solução. Então, assim, o cerne da startup, até vocês citaram isso aqui no comecinho também, é assim, tem uma dor, existe uma dor no mercado, uma coisa que me incomoda, um problema que eu enxergo, e aí a startup ela surge como uma solução para essa dor, para esse problema. Só que ela só faz sentido se essa dor e se esse problema ele for real e que atinja muitas pessoas. E muitas vezes a pessoa sozinha sente essa dor. E esse é o maior problema. Aí ela pensa numa solução para essa dor e não é uma dor que todo mundo sente. Então a primeira coisa é essa. Às vezes a pessoa não identifica o problema correto, não identifica a cor correta, a dor correta. A gente tem o outro caso, cara, essa dor existe, essa dor é real, mas a solução que você está trazendo para isso não é a certa. Então, assim, eu tô com dor de cabeça, tô tomando Lufital, que é uma coisa para gás, entendeu? Então, assim, não adianta, você não tá vindo com o remédio certo para a dor certa. Isso acontece muito. E aí entra a frase que eu falei, né? A pessoa se apaixona na solução,
Tá ali pensando, não, mas eu adoro Luftal é docinho, eu gosto de Luftal tem gotas, tem comprimido, etc. Mas ele não tá solucionando a minha dor de cabeça. Então, assim, o que adianta eu tomar Luftal? E isso acontece muito também, assim, a gente vê bastante. E não adianta, tem experiências que, assim, a gente dá mentoria, a gente dá capacitação, a gente fala, não só a gente, quando chega no Demo Day, que apresenta para investidores, etc., leva a pancada, mas a pessoa tá ali e aí é triste, porque, assim, só vai aprender na dor. Isso é muito comum, a gente vê isso bastante também dentro dos compulsivos, né? A gente fala isso bastante em palestra, tudo, e foi um aprendizado com o Alessandro. Assim, as pessoas têm medo de validar a sua ideia, de compartilhar, de contar e de pesquisar, né? Como ele falou, se abraça com a ideia, não é minha, alguém vai roubar, né? Não vou compartilhar, e acha que tá certo quando na verdade não tá, né? Morre abraçado com a ideia. Morre abraçado com a ideia, né? A gente até brinca, né? Ideia não vale nada. Eu tenho o caso de um amigo próximo que tinha uma ideia que ao primeiro olhar era fantástica, mas quando você valida, pesquisa, vê o mercado, vê argumentos, fala, você tem que mudar o seu produto, em vez de ser assim, tem que ser assado, né? Você tem que mudar a forma de apresentação, a forma de entrega. Não, porque eu pensei assim, tem que ser assim, é o melhor assim. E o negócio do cara não deslancha, e ele não entende. Tem outro erro também que é muito comum, assim, que é quando a startup, o novo modelo, ela depende muito de um só player, digamos assim. Então, assim, que uma decisão pode quebrar a startup. Então, às vezes, eu tô fazendo esse negócio que meu cliente vai ser a maior empresa de varejo do país. Tá, mas se essa empresa fechar o negócio, deixar de fazer negócio com você, você quebra. Ou então, eu dependo muito, tô comprando uma briga com uma Netflix da vida. Cara, se a Netflix te processar amanhã, tu pode quebrar, entendeu? Então, assim, eu entendo que startups têm que quebrar barreiras. Acho que o próprio Uber da vida tá aí para nos mostrar isso. Mas, ao mesmo tempo, assim, esses riscos têm que ser levados em consideração. Porque de um dia para o outro também a startup pode quebrar. Isso faz parte do universo de startup, exatamente porque a gente está trazendo novos modelos que muitas vezes não existe legislação por trás, modelo que muitas vezes as pessoas não sabem como que funciona, como que assim, o mercado não conhece. Então, é um desafio. E não estou desestimulando por isso não é um impeditivo, pelo contrário, a gente tem vários exemplos aí, Airbnb, Uber, etc., que fugiram, compraram brigas enormes e conseguiram aí crescer e se destacar no mercado. Mas a startup, o startupeiro, né, ele tem que estar ciente disso. Ele está quebrando regras, está quebrando barreiras. Isso é um super desafio. E mesmo essas grandes empresas, depois que elas fizeram a disrupção e cresceram, como você falou, Uber, Airbnb e tal, elas tomaram um susto que não esperavam, como, por exemplo, a pandemia, né? Quer dizer, por exemplo, o Airbnb, a Booking, né? Os serviços, principalmente os serviços de hospedagem, praticamente continuou as atividades agora, dia 8 vai continuar, né? Dia 8 de março, o Uber Eats não sustentou. Exato. Isso em plena pandemia, onde os pedidos aumentaram e etc. Só que surgiram outros concorrentes no mercado que se destacaram tanto, que dominaram o mercado, por exemplo, aí do iFood, dominou tanto o mercado que não teve espaço para o Uber Eats se manter. Então, também eu ia levar essa provocação que eu ia trazer, quer dizer, às vezes você faz a disrupção, mas o seguidor vem melhor, né? Exato. Você tem uma barreira de entrada que não é tão alta e ele vai lá e te atropela. Se você olhar, o principal aplicativo de mobilidade de táxi do Brasil foi o 5º, 6º a entrar. Mas ele teve uma estratégia mais assertiva. E está aí aplicativo de alimentação como o próprio iFood. A gente entrevistou aqui o CFO deles na temporada passada. Mas um ponto aqui que a gente vê, quando vamos fazer um negócio igual o iFood, foi legal, só presta atenção que você está montando um negócio baseado no negócio dos outros. Então a gente pede para fazer, porque assim, não adianta você fazer e conectar e a pizza chegar ruim. Sim. Porque ele vai comprar metade a pizzaria, metade você. Exato. E o iFood, por exemplo, ele dá toda essa assessoria por trás, ele não é só o que conecta. Claro que isso foi uma evolução, ele começou como só conexão, mas hoje em dia ele cresceu, hoje em dia ele é muito mais do que isso. Eles têm um hub de compras que eles montaram para as empresas, eles dão treinamento. De embalagem, de tudo, é bem surreal. Então, assim, essa história, se o seu negócio é baseado no negócio dos outros, você tem que meter o pé dele no negócio dos outros.
o seu negócio continua E esse exemplo funcionando. que você colocou, a gente vê muito, por exemplo, porque o iFood ele atua em municípios que têm uma determinada quantidade mínima de pessoas, algumas coisas assim. A gente vê muito startup que vem com um modelo igual, assim, igual que eu digo, achando que é só, primeiro pensando isso, não, ele não vê as outras entregas de valor que o iFood faz. Ele pensa que o iFood só conecta, que na minha opinião já é um erro. Aí ele fala, não, mas aí eu vou focar em cidades pequenas, cidades de interior mesmo. Aí, mais um erro, porque você já está aí pensando em traços pequeno. Mas tudo bem, que é um foco, é um mercado para você atuar. Só que a gente questiona, tá, e se o iFood daqui a um mês tomar a decisão de começar a atuar nas cidades com menos habitantes? Aí a pessoa já fica assim, não sei, cri, sabe? E assim, tudo bem, não tá errado, ela pode adotar essa tática de atuar, tem vários aplicativos aí espalhados pelo país. Geralmente quando eu vou para regiões, assim, para alguns municípios mais de interior, eu pergunto, geralmente, assim, na recepção do hotel, qual é o aplicativo que geralmente é usado aqui para comida? E vira e mexe, tem alguns, assim, que são mais famosos. Então, assim, Maranhão, tem o Ike Fome. Então, assim, tem aí vários aplicativos que a gente vê espalhados pelo país que atuam nessa... Só que é isso, é um risco. E aí eu me pergunto assim, tá, essa startup por enquanto tá indo bem, tá famosa, o pessoal da região tá usando, sim, mas ela tá preparada para as eventuais mudanças que o mercado pode vir a ter? Não sei. Exato, é importante tá preparado e tá antenado, né? E com esse papo todo aí, quem tem a startup, quem tá pensando numa startup, já tá começando a maquinar, falar, pô, o programa é legal, o Hub, o Inovativo é super bacana, vamos me inscrever e tal. Mas eu queria, assim, que você deixasse, né, com a experiência que vocês têm de avaliar as inscrições, os projetos, falar um pouquinho, assim, sobre o processo de inscrição, compartilhar, assim, algumas dicas e dizer quais são os erros mais comuns que o pessoal comete na hora de inscrição. Tipo, no vídeo que tem que enviar, na hora de fazer o pitch, no preenchimento da ficha, né? O que acontece? Quais são os erros mais comuns? Quais são as dicas para ter uma inscrição bem-sucedida e poder avançar no processo seletivo? Tá, eu vou dar a primeira dica que, assim, para mim é o mais fundamental de todos, não só para a Inovativa, como para qualquer programa de aceleração, para qualquer busca por investimento, quando você vai conversar com o investidor a primeira vez e etc. É saber se é o programa certo para você. Então, assim, como que eu sei isso? Cara, vai ler o regulamento, vai ler qual que é o público-alvo desse coisa. O que eu falei até de investidor? Assim, investidores têm teses específicas. Tem investidor que só investe em software, não investe em hard. Tem investidor que só investe em startups na área de saúde, outros na área de educação. Aí a mesma coisa os programas de aceleração. Tem programas que só pegam startups em early stage, outras ali em growth, outras na fase de internacionalização, outras em segmentos específicos. Traduz para o nosso ouvinte o que é early stage, o que é growth, por favor. Vamos lá. Early stage são as startups que estão ali numa fase inicial, que é o early, que é traduzindo pro inglês, né? Do inglês, exatamente aí, inicial. O growth stage é crescimento, então já é aquela startup que já está numa fase ali de operação, tração. A tese já está aprovada, já está funcionando. Exatamente, já está aprovada, já está rodando o negócio. Então, assim, é conhecer onde você está entrando. Isso faz sentido para a minha startup? Então, assim, por exemplo, que nem eu falei, a gente tem o Ideias e tem o Inovativa. Cara, se eu não tenho nada validado, eu tô só com a minha ideia, para que eu vou entrar no Inovativa? Você vai ser desclassificado porque não tem o produto nem validado. Entendeu? A mesma coisa o contrário. Não, eu tô aqui buscando investimentos eu ia usar a nomenclatura Series A, mas assim, buscando um alto valor já de investimento, já tô decolando. Não faz sentido eu te colocar no Ideias. Então você vai ser desclassificado. Então a gente tem muito essa coisa assim, conheça onde você tá entrando e veja se isso faz sentido para o seu momento de maturidade, o momento de maturidade da sua empresa. Então essa é o número 1, sem dúvidas. Eu acho que o mais importante desse número 1 que você falou é uma coisa que serve para tudo, que é o leia. As pessoas não leem. Não leem editais, não leem regulamento, não leem. Qualquer coisa que for maior que um tweet, as pessoas não leem. Né? E precisa e eu vivo isso todos os dias, né? Porque assim, eu acabo divulgando não só oportunidades como o próprio Inovativa, outras oportunidades do Sebrae e muita oportunidade de parceiro, porque é o que eu falei, né? A nossa missão é gerar negócio para as nossas startups. Então, para mim, não importa se é uma coisa minha ou uma coisa dos outros. Eu sempre que eu ver uma boa oportunidade, eu divulgo. E aí é bem isso. Você coloca assim, o evento presencial vai ocorrer em São Paulo nos dias tal. Aí a primeira pergunta,
Vai ser online ou presencial? Exatamente. Aí você já fica assim, putz, sério? Tipo assim, tá na primeira linha do negócio. Isso aconteceu essa semana comigo. Então, assim, acontece muito. Isso dando um exemplo esdrúxulo. Aí, quando você pega num edital desses, que de fato é um edital que tem ali 30, 40, 50 páginas, mas tem tudo que você precisa. Tem cronograma para saber se você vai ter condições de se comprometer com o programa. Tem a questão toda de contrapartida. E se você estiver se inscrevendo com um programa que pede 30% da sua startup em contrapartida? As pessoas às vezes não sabem. Entendeu? Então, assim, aí tem exatamente o foco, tem o nível de maturidade, tem os pontos que vão ser avaliados. Então, por exemplo, vou dar o exemplo do Startout Brasil. Startout lá a gente tem, olha, um dos quesitos de avaliação com peso X e etc. que a gente faz é você me falar sobre o mercado de destino. Então, eu vou ter o Startout Santiago. A gente vai, o Startout, para quem não sabe, gente, até colocando aqui, ele é um programa focado internacionalização de startups, então ajudar a inserção de startups brasileiras em outros mercados. E cada ciclo do Startout ele foca num país de destino diferente. Então a gente teve agora as inscrições do Startout. A gente coloca lá que um dos requisitos é a pessoa me falar mais sobre o mercado de Santiago para ver se tem sentido o negócio dela ir para Santiago. Cara, isso tá lá, é um requisito, é um quesito de avaliação. Tem peso 2, tudo mais. Aí a pessoa vira e fala assim, não, Santiago vai ser muito bom porque a gente tá querendo internacionalizar e é um país da América Latina. Aí você fala, cara, você não me falou nem se em Santiago tem potencial do mercado que você atua, sabe? Assim, meu startup é educação. Quantas escolas tem lá? Qual o potencial? Quem é o teu cliente? Quantos desses clientes tem lá? Quais os principais concorrentes que existem lá no mercado? Faz sentido você ir para lá? Por que você tá querendo ir para lá? Então, assim, informações básicas, sabe? E aí você vê que a pessoa não se preparou. Então, isso acontece muito em todos os programas. Aí você falou do vídeo. Várias vezes a gente já recebeu o vídeo, assim, vídeo pro Inovativa. Não, eu gostaria de participar do programa Conecta Brasil, porque é um programa... Aí você fala assim, uai. Aí você vê que a pessoa reaproveitou o vídeo. Então, assim, tudo bem, quer reaproveitar o vídeo, pelo menos faz um vídeo genérico, não cita o programa, né? Então, assim, usar o vídeo que você usou para um programa para outro programa... Não, né, gente? Fica feio. Então, assim, às vezes vou dar o exemplo do Startout. O Startout, como ele é um programa de internacionalização e a pessoa vai fazer uma missão internacional, vai para outros países negociar e tudo mais, a gente pede obrigatoriamente que o vídeo seja em inglês. Então, aí a pessoa vai e manda o vídeo em português. Às vezes eles pegam aqueles vídeos institucional, aqueles vídeos assim, de 1 minuto, assim, explicando, a gente faz isso, assim, assim, onde não aparece nem a pessoa apresentando. É só o vídeo ali mesmo com um narrador por trás, mas você percebe que o narrador não é nem o CEO, é aquela coisa bem propaganda de TV mesmo. Então a gente vê muita coisa assim com vídeo também, da pessoa não preparar o vídeo. E eu penso assim, cara, você tá fazendo um programa onde você vai ficar 6 meses dedicado, vai dedicar seu tempo, vai receber mentoria, vai se conectar com o mercado. Custa você gastar 1 hora do seu tempo para preparar uma inscrição bem preparada? E aí eu vejo muito dessa forma, assim, eu mesmo como avaliadora eu faço essa análise, eu faço assim, poxa, se o cara não está disposto a dedicar 1 hora do seu tempo para responder bem um questionário, vale a pena eu aprová-lo? Porque ele não vai se dedicar para o programa. Não merece. Não merece. Realmente é um processo seletivo, como se fosse um processo seletivo de emprego ou um vestibular, né? Que tem que ser bem feito, é a sua dedicação. Tudo na vida, né? Eu falo assim, já que você vai se dispor a fazer, faça bem feito, senão não faça. Exato. E o que acontece com os pitches? Vamos lá, pitch a gente tem de tudo, mas eu vou te falar que o pitch talvez seja o que menos incomoda, porque o pitch a gente durante o programa também muitas vezes ajuda a prepará-los. O que a gente vê de pitch que incomoda, também, mais uma vez, está atrelado ao edital. A gente coloca os pontos obrigatórios que tem que ter no pitch. A gente fala, olha, no seu pitch, você tem que apresentar isso, isso, isso e isso. Aí, se abre o pitch, ele apresentou tudo menos isso. Então, assim, a gente tem muito essa questão que você vê claramente, mais uma vez, que a pessoa não leu e não se preparou para aquilo. Mas o pitch, os pitches assim, são de quanto tempo normalmente? 3 minutos. 3 minutos. A maioria de 3 minutos. Então, para quem não sabe, o pitch é em 3 minutos. Tem lugar que fala em 2 minutos. A gente já viu um caso até de 1, né? Quer dizer, em 3 minutos você tem que vender a sua ideia de negócio, vender o seu negócio. Então, tem lá no guia os tópicos que tem que ser trabalhados. E aí, com isso, com esses tópicos que devem ser trabalhados, as pessoas não cumprem o guia, o roteiro.
Exato. Um exemplo que eu sempre dou, assim, quando eu vou explicar o que é pitch, mas para quem não conhece tanto, assim, o esquema, eu dou sempre o exemplo do elevador. Eu falo assim, cara, se você quer entender o que é um pitch, pensa assim, você entrou com aquela pessoa que você sempre quis encontrar, que você acha que é a pessoa certa para sua ideia, para ajudar a sua ideia. Você entrou no elevador, ele tá ali. E aí ele vai subir do primeiro andar, do térreo ali onde você subiu, até o 15º andar. E aí você tem esse tempo aí dos 15 andares para convencer essa pessoa a te dar uma nova oportunidade. Porque, obviamente, você não vai falar tudo que você quer falar dentro. Então, quando a porta abrir, ela deixa você seguir ela, né? Exato. Eu falo que esses 15 andares é o tempo que você tem para conseguir convencer a pessoa a pegar o seu cartão de visita ou dar o cartão de visita dela para você, para que vocês possam agendar uma nova conversa. Então, inclusive, por isso que muitos lugares chamam de elevator pitch, né? Exato, justamente... tem até dinâmica. A gente até fez essa brincadeira no Sebrae uma vez de realmente gravar dentro. A gente botou um investidor anjo que é pra ir lá dentro e levou isso a uma dinâmica bem legal. Mas é isso. O pitch nada mais é do que você convencer quem tá assistindo a te ouvir mais tempo depois. Falar assim, cara, essa ideia é boa, essa aí faz sentido, eu quero conhecer mais. E serve para tudo na vida, né? Inclusive para aquele crush que você viu no bar, na balada. Exatamente. Hoje em dia as pessoas não têm tempo para ficar ouvindo muita. Né? A gente brinca muito, eu faço muito essa analogia, né? Não deixa de ser ali uma paquera, um namoro, é isso. Você tá ali, você chegou no bar, do lado ali, a pessoa tá comprando um drink, você também. Parou do lado, jogou chavequinho. Cara, faz sentido, eu topo tomar um drink com essa pessoa. Eu topo sentar na mesa. Então, assim, é isso. Então, se vocês forem comprar o drink, vocês não querem usar o meu aplicativo aqui para pedir o drink? Né? Exatamente, entendeu? Vocês sabem que quando a gente faz o equivalente a um Demo Day, mas para não startups, para as empresas convencionais, que eles têm que contar para a gente o que é e tal, para a gente entender também as dores dele, o mercado e tal. E ele fala, não, é impossível. Eu falei, vamos brincar, vamos só pensar que você assiste um comercial de 30 segundos, o cara te conta uma história inteira e você chora no final, né? E aí então, compra margarina ainda. Então, assim, o que você precisa fazer é aprender a ter o poder da síntese. Porque senão a apresentação da sua empresa vai demorar um dia. E se você não consegue resumir o suficiente a sua proposta de valor, o que você faz de melhor para o mundo, para o bairro, em 3 minutos, amigo, Houston, você tem um problema. Né? Exato. Então, eu acho que e tem não tem jeito, né? Pitch é treino. Pitch é treino, você vai treinar. Eu sempre brinco muito, principalmente com as ideias mais complexas, eu falo, treina com a sua avó, ou com o seu pai, com a sua mãe, vira e apresenta, fala assim, eu faço isso, a minha empresa é isso. E pede para eles te explicarem de volta, o que eu faço? É igual com criança, sabe? Que você fala pra criança, pergunta pra criança, tá, então agora me fala, o que é isso? É igual. Se você conseguir, você tá no caminho certo. Exatamente. E essa coisa de vó, de pai, principalmente no universo de startup, é muito bom, porque assim, se a avó entendeu, qualquer um entende, né? A criança é mais fácil de entender do que a avó, então as vozinhas estão ficando. Não, meu pai, ele assiste tudo, né, que eu faço, todas as minhas lives. Ele vai estar aqui no podcast em breve assistindo. Dia 18 saiu, dia 18 ele vai estar lá, entendeu? Meu pai é o meu maior fã. Como é que chama seu pai? Djalma. Djalma, não esquece aí de curtir, compartilhar, manda pros amigos, seja um pai coruja. Escreve. Manda pra família, manda pros amigos. Vai lá no Spotify, dá pra classificar agora, põe 5 estrelas pra gente também. Pois é, esse é meu pai. E eu brinco assim muito, eu sempre pergunto pro meu pai depois, eu falo, pai, deu pra entender? O que eu falei foi claro, porque é isso, a gente também, eu enquanto Sebrae, eu sei que a grande maioria do público do Sebrae não é um público de startups. Ele é muito mais o público do negócio tradicional. Startups é isso aqui, do público do Sebrae, de fato. Então, o tempo todo, quando você falou assim, faz a tradução, o early stage, o growth stage. Quando eu tô fazendo live no canal do Sebrae, essas coisas, para mim já é automático. O tempo inteiro eu faço a tradução, uso geralmente muito menos palavras em inglês, tudo isso, exatamente para poder quem tá assistindo entender tudo que a gente tá de fato falando, né? E aí você também tem que usar, né? Você também tem que usar os termos para eles terem familiaridade com isso, porque é o idioma do ambiente onde ele quer entrar, né? Então é importante também ele saber isso. É isso, a gente ia aos poucos ensinando. E o pitch é isso, né? O pitch é treino. Você vê, hoje eu já tô tão doutrinada com o pitch que se alguém vira pra mim e falar assim, você tem uma apresentação de 10 minutos para fazer, eu fico desesperada. Eu falo, como é que eu vou apresentar isso em 10 minutos? É muito tempo. Porque eu sou muito
objetiva. Para mim é papum, eu já sou bem doutrinadinha com os pits. Maravilha, muito bom. Passa rápido, né, Alessandra? Ela fala rápido, mas ainda assim passa rápido. Passa rápido, porque o assunto é muito bom, é muito interessante. Se deixar, a coisa vai longe aqui. Mas o nosso tempo aqui está esgotando. Mas antes da gente encerrar, Natália, eu queria que você deixasse aí para o pessoal os canais, né? O site do Inovativa, os sites que as pessoas podem consultar, rede social, formas de contatos em gerais para tirar dúvidas, para conhecer os programas. Certo. O primeiro canal sempre é o nosso site, www.inovativa.online, ou só inovativa.online, a pessoa já vai acessar. Então esse, sem dúvidas, é o nosso primeiro canal de entrada, é onde a pessoa vai ver o regulamento, vai conseguir ver os prazos de inscrições e etc. Para acompanhar aí no dia a dia, aí a gente tem o Instagram, né? Que é @inovativahub. E a gente tem o canal também no YouTube. Então, assim, para ficar sabendo, vai ter live, vai ter mentoria aberta, vai ter isso, o Instagram é o melhor canal. Porque lá a gente está sempre postando o que vai acontecer nos dias. Vai ter um Inovativa Day, que é um evento de um dia, onde a comunidade toda pode participar. Tudo isso, YouTube. Inscrição, processo de aceleração, edital, Inovativa Academy, cursos online e etc. Nosso site, inovativa.online. Agora, onde que muitas dessas coisas se materializam? Aí é no canal do YouTube. É o canal do YouTube Inovativa Brasil Oficial. Aí é onde essas mentorias abertas acontecem, é onde muita dessa capacitação está lá colocada. Então, ali tem uma série de conteúdos também, consegue resgatar conteúdos, palestras de eventos que já aconteceram, então consegue acessar muita coisa boa. E eu vou aproveitar também, além do Inovativa, eu vou deixar também o site do Startout, que é startoutbrasil.com.br, que aí já são focadas em startups mais maduras, que já estão focando em internacionalização, buscando aí alcançar novos mercados fora do país, que aí a gente tem diversos ciclos que se abrem no decorrer do ano. Não tem um calendário fixo, diferente do Inovativa, né, que eu falei que é início do ano e depois de julho a agosto. O Startout, ele não tem esse calendário fixo. A gente teve agora há pouco as inscrições para Santiago e em breve aí teremos para Chicago, que é a missão que a gente vai fazer no segundo semestre. Então fica aí o convite pessoal. Cara, já estou seguindo Inovativa lá no Insta. Você falou, só vem. Maravilha. Alessandro Saad, comentários finais. A gente precisa mandar para ela um certificado de compulsiva, com certeza, né? E provavelmente mais meia dúzia de band-aids, porque o dela já deve estar gasto. Já troquei de computador também. Aí eu morava no meu computador o adesivo. Então tá, deixa eu terminar aqui. A gente fala fora do ar, a gente pega seu endereço e manda. Mas eu queria agradecer, Natália, a sua presença. Foi uma delícia conversar contigo, ver que você tem a mesma energia da gente, a mesma paixão por ajudar as pessoas a tirarem as ideias da cabeça e transformarem em soluções que ajudem o nosso Brasil a crescer de uma maneira estruturada e fazer diferença na vida das pessoas. Obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, tanto Alessandro como o Luiz Felipe. Assim, como vocês viram, eu realmente, mais do que um trabalho para mim, eu acredito muito nisso. Eu acredito no impacto que a gente gera, eu acredito no impacto que a gente gera para o nosso país, em geração de emprego, em tudo. Eu acredito que a gente faz a diferença na vida do empreendedor lá no final. E, sem dúvidas, essa é a minha motivação. Assim, eu sou realmente apaixonada pelo que eu faço. Então, me coloco super à disposição, tanto de vocês, seja para podcast, seja para ações, para mentorias, o que precisar aí com ações relacionadas a startup, inovação, pode contar comigo 100%, eu realmente gosto disso. E me coloco totalmente à disposição aí também de quem está ouvindo, acompanhando. Quem me conhece sabe que eu sou super acessível, então, assim, nas minhas redes pessoais também, contatos, faço parte de tudo que é grupo de comunidade de startups do país inteiro que vocês pensarem, então tranquilo, me procurem, me abordem, qualquer tipo de oportunidade que a gente puder fazer enquanto Sebrae e enquanto pessoa para contribuir para o desenvolvimento de vocês, contem comigo. Maravilha. Natália, muito obrigado, também em nome dos Compulsivos, em nome do podcast dos Compulsivos. E vamos encerrando aqui, então, essa entrevista na terceira temporada do podcast dos Compulsivos com Natália Bertucci do Sebrae. Não esqueça, curta, compartilha, divulgue esse podcast, entre lá no Spotify, dê 5 estrelinhas pra gente. 5 estrelas!
Isso, ajuda a divulgar, ajude a gente a levar mensagem para mais pessoas. Esse podcast está no canal do YouTube dos Empreendedores Compulsivos, nas redes sociais dos Empreendedores Compulsivos, nos canais de podcast de todos os agregadores e também no site do jornal Empresas e Negócios. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.